Em março deste ano, um copiloto de 28 anos, de nacionalidade alemã, trancou o piloto fora da cabine e deliberadamente jogou o avião contra os Alpes franceses, matando 150 pessoas. Fontes próximas ao copiloto disseram que ele sofria de depressão associada ao esgotamento profissional. Especialistas alertam contra o estigma da depressão. Para eles, pessoas deprimidas não cometem atentado contra a vida de ninguém. Há milhares de profissionais com depressão que trabalham em funções estressantes e importantes e desempenham o trabalho de forma competente e segura. A tragédia que envolveu o copiloto alemão é considerada um caso à parte. Embora não seja possível afirmar, a notícia de que o piloto do Airbus 320 da Germanwings estava trancado do lado de fora da cabine quando o avião caiu, levou o promotor responsável pelas investigações a afirmar que o copiloto, Andreas Lubitz, teria derrubado a aeronave propositalmente. O áudio da caixa preta mostra que, após o piloto ter saído por alguns minutos, não conseguiu entrar na cabine. Trancado do lado de fora, chamou por Lubitz, mas, sem receber resposta, tentou arrombar a cabine, enquanto o avião descia em direção às montanhas. A teoria de que uma doença mental teria afetado o copiloto ganhou espaço na mídia alemã, que cita documentos da Autoridade Nacional de Aviação. Nos documentos, consta que Lubitz sofreu um sério episódio depressivo durante seu treinamento para ser piloto em 2009. Mas isso não faz dos pacientes deprimidos homicidas. Não, ele não pensou nisso. Não era a meta deles. É até interessante, porque aqui nós podemos dizer o seguinte: o doente mental tratado, ele não é violento, ele não é perigoso. 95% da violência do mundo é provocada por pessoas sadias, que não têm nenhum transtorno mental. Então, o piloto do avião, quando ele jogou o avião, a única intenção que ele tinha era de morrer. Ele não queria viver mais. Em São Paulo, cidade com o maior número de habitantes do país, a incidência de pessoas que sofrem de depressão aumenta a cada dia. Vale lembrar que quanto mais desenvolvido o país, maior é o número de pessoas atingidas por esse distúrbio. Você já teve depressão alguma vez? Já. Por conta do quê, você sabe? Olha, na época eu fiquei desempregada e por causa de problemas pessoais mesmo, relacionamentos que eu tive depressão sim. E o que você fez para ficar bem, enfim, enfrentar? Tive um tratamento com o psiquiatra e com o psicólogo durante um tempo, mas acabei abandonando o tratamento. Hoje já não me trata, mas na época eu tomava um remédio controlado. E por que você parou se você estava melhorando? É porque eu me sentia pior tomando os remédios. Parecia que eu estava mesmo aceitando a doença. Então eu acabei procurando meio religioso, igreja, e acabei abandonando o tratamento. Você já teve alguma vez depressão? Não. Alguém da sua família já teve ou tem? Da minha família já teve a mulher do meu tio. E o que aconteceu? Foi por conta do falecimento do filho dela. Na época ele tinha 14 anos e ele foi assassinado, não aqui em São Paulo, mas na Bahia. E por conta desses motivos ela teve algumas depressões. Mas aí a família, sempre ajudando, acompanhando, ela conseguiu se recuperar. Ela fez tratamento com psicólogo, psiquiatra, tomou medicamento? Não foi preciso, porque a família dava muito apoio para ela. Então, quando isso começou, a família ia na casa dela, visitava, ajudava. Então, a chegar a esse ponto não foi preciso. E hoje, como é que ela está? Uma pessoa diferente, né? Agora está na igreja, trabalha, ela e meu tio. Tem uma filha pequenininha, que agora, na época que aconteceu, ela era o quê? Recém-nascida, 9 meses. Agora já está com 6 anos de idade, já está grandona. Você acha que a religião é capaz de salvar alguém que está com depressão, salvar no sentido de cura, de tratamento? A depressão, ela tem uma influência da religiosidade das pessoas, da espiritualidade das pessoas, uma influência positiva da religiosidade. Mas sozinha não pode ser considerada, até porque a depressão é uma das maiores causas de suicídio.
Então nós temos que entender que a religiosidade é importante, sim, com certeza, mas tem que ter um acompanhamento médico sobre o risco de a gente ceifar vidas que poderiam estar ao nosso lado. E as pessoas falam assim, não, mas isso aí é coisa de médico, é um absurdo. Não é. Preocupados com o aumento do número de casos de suicídio causado por depressão entre os brasileiros, psiquiatras da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, realizaram o primeiro simpósio internacional de neurociências sobre depressão. O evento aconteceu em São Paulo e contou com a presença de especialistas brasileiros e estrangeiros. Eles falaram para uma plateia de 400 profissionais da área da saúde. Na pauta, os últimos estudos sobre depressão. De que lugar você é do Brasil? De Florianópolis. Você veio de onde? Vim de Brasília. De que lugar a senhora veio para esse encontro? São Paulo mesmo. E o senhor? Eu vim de Curitiba. Mais de 400 participantes entre psiquiatras, médicos de várias especialidades, estudantes de medicina, psicólogos e outros profissionais da área da saúde participaram em São Paulo do primeiro simpósio sobre depressão, uma iniciativa da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, que completará 50 anos de atividades ano que vem. O psiquiatra Antônio Geraldo é quem preside a entidade. Os palestrantes que aqui hoje estão, eles falarão sobre tudo que há de mais novo e de mais importante em relação ao diagnóstico de depressão, que é um evento para abrir a nossa campanha de prevenção contra o suicídio. 97% daqueles que suicidam têm algum tipo de transtorno psiquiátrico. Dentro desse transtorno psiquiátrico, os transtornos do humor, que a depressão está inclusa, é a maior causa de suicídio no mundo. Cerca de 36% das pessoas que suicidam têm um transtorno do humor. Isso é grave. Os participantes assistiram palestras de psiquiatras brasileiros e estrangeiros. O australiano Michael Mais, da Deakin University, faz pesquisas em vários países, incluindo o Brasil. Ele falou da depressão como transtorno do estresse imune oxidativo. O médico psiquiatra João Romildo Vanucci Bueno presidiu a primeira mesa de discussão. A depressão é uma doença grave, é uma doença fatal. Em termos de tentativa de suicídio, 3 vezes mais deprimidos tentam suicídio do que a população não deprimida. A depressão é normalmente recorrente, ela pode ocorrer por ciclos ou períodos, e o importante é diagnosticar e tratar o primeiro episódio depressivo. Se o paciente responder bem ao tratamento do primeiro episódio, ele tem uma grande chance de sintonizar, de manter estável o seu comportamento, identificar os seus sintomas e não deixar ocorrer um segundo episódio que é muito mais grave. Transtornos alimentares, alcoolismo, uso de drogas, automedicação são fatores de risco para desenvolver outros transtornos psiquiátricos, além da depressão. A afirmação é do médico da Universidade de São Paulo, Taki Cordaz. Depressão, distimia, doença bipolar do humor, transtornos ansiosos, transtornos de personalidade, anancástico, borderline, abuso e dependência de drogas, álcool, abuso de drogas e substâncias legais, lícitas, como diuréticos, hormônios tiroidianos, e transtornos do impulso. O professor da USP, Valentim Gentil, destacou em sua palestra a eficácia do uso de alguns antidepressivos. Depois de tantos anos, nessa entre-safra, sem o bombardeio de novos produtos miraculosos, sem medicamentos modernos, porque não existem medicamentos modernos, existem medicamentos recentes e medicamentos antigos. Nós podemos reconhecer os nossos pacientes que tipo de sintomatologia eles têm. E nós podemos aproveitar os próximos 10 anos, até que apareça algum medicamento realmente novo, quando nós descobrimos por que as pessoas ficam deprimidas, por que os remédios funcionam, como é que a gente usa esses procedimentos adequadamente. Vai levar uns 10 anos, eu acho, para a gente entender isso. Eu sou muito otimista. A gente pode usar o nosso conhecimento de psicopatologia, a gente pode
aproveitar a nossa experiência clínica e a gente pode tentar ver quais são os melhores agentes terapêuticos para usar os nossos pacientes, porque é isso que eles precisam e essa é a nossa função. Já a professora de psicofarmacologia da Unifesp, Helena Calil, coordenadora da mesa que tratou da eficácia de antidepressivos no controle de distúrbios psiquiátricos, chama a atenção para o aumento da doença entre a população brasileira. É altamente prevalente na população geral. Existem alguns estudos mais recentes mostrando que parece até que está aumentando por aumento do estresse psicossocial. Mas independente do aumento, quando eu digo que é muito frequente, que tem uma prevalência alta, eu posso te dar uma ideia dizendo que a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que 10% da população teve ou terá depressão. 10% da população é muito, no país que está com 204 milhões, seriam 20 milhões aproximadamente de pessoas afetadas. E disseminar esse conhecimento pode ajudar a identificação dessa doença e o seu tratamento mais correto, pelo menos eu espero. O papel dos hormônios femininos e o manejo das alterações sexuais provocadas pela depressão e pelos antidepressivos foram tratados pela doutora e professora Carmita Ábido, da Faculdade de Medicina da USP. E lá nós temos o Programa de Estudos em Sexualidade, o PROSEX, e atendemos dificuldades sexuais masculinas e femininas, entre outras questões de ordem psiquiátrica, né? Bem, então nós estamos falando hoje a respeito da depressão e de como ela afeta a vida sexual das pessoas. A própria depressão, por tirar o desejo de tudo, de trabalhar, de se cuidar, de estar com a família, acaba também afetando o desejo sexual. E o tratamento para a depressão também pode ainda mais comprometer esse problema. Ou seja, a pessoa está deprimida e ela não tem desejo sexual pela própria depressão. E ao usar o medicamento para tratar a depressão, esse desejo pode ficar ainda mais comprometido. Como fazer? Como resolver essa questão? Antes de mais nada, é importante todo mundo saber que se não tratar a depressão, o desejo sexual não vai voltar. E quando a depressão se cronifica, a necessidade do remédio para o resto da vida. E essa necessidade de estar medicado o resto da vida vai fazer com que, de fato, a falta de interesse sexual seja para o resto da vida. Então, a dica é a seguinte: antes de mais nada, priorizar o tratamento da depressão, se livrar desta situação e depois retomar a vida sexual. O psiquiatra clínico, pesquisador e cientista brasileiro Benício Frei é professor da Universidade McMaster do Canadá. Ele destacou o papel dos hormônios femininos nos distúrbios emocionais associados ao ciclo reprodutivo da mulher. Então, para finalizar, eu gostaria de concluir que a transição menopausal ou perimenopausa está associada a maior risco de desenvolvimento de depressão. Transtorno de estresse pós-traumático como causador da depressão. Este foi o tema tratado pelo pesquisador Marcelo Feijó de Mello, da Unifesp. E porque existe uma relação também muito grande entre estresse pós-traumático e transtorno afetivo bipolar. A gente sabe, através das pesquisas, que os pacientes com transtorno bipolar são muito mais expostos a risco. Talvez pela própria característica da patologia deles, eles se expõem mais a situações de perigo. E com isso, eles também têm mais risco de desenvolver o estresse pós-traumático. Não só pela exposição a situações violentas, mas também por características da própria doença bipolar. A prevalência de transtorno de estresse pós-traumático em pacientes com transtorno afetivo bipolar tipo 1 é de quase 40% durante a vida. A depressão periparto é considerada um problema de saúde pública. O alerta é do professor de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Humberto Correia. Nós sabemos que uma depressão
não tratada na gestação, ela vai com vários riscos comportamentais. A gestante deprimida ela tem um pior acompanhamento pré-natal, ela tem mais problemas nutricionais, ela, por exemplo, dificilmente vai fazer uma dieta rica em folato, além de que, nas depressões graves, essa mulher vai emagrecer e perder peso. Nós já vimos lá no HC da FMG várias gestantes deprimidas com depressões graves, nós tivemos que fazer CT, que emagreceram 10 quilos durante a gestação. Elas também têm mais comportamento de risco, elas vão usar mais álcool, vão usar mais tabaco. Vários estudos têm mostrado, por exemplo, o efeito nefasto do tabaco sobre o feto. Bebês, crianças e adolescentes também sofrem de depressão. O diagnóstico e o tratamento são feitos de forma diferenciada. O tema foi tratado por Francisco Assunção, professor de Psicologia Clínica da USP. Então, só para se ter um exemplo interessante, os transtornos depressivos hoje incluem um quadro chamado transtorno disruptivo de desregulação de humor, que não existia até o advento do DSM-5, onde nós falamos de ocorrência em crianças menores de 12 anos, com início anterior aos 10 anos e nunca sendo feito posteriormente aos 6 anos, com uma prevalência que de 2 a 5%, parece constituir um quadro extremamente importante sob o ponto de vista epidemiológico. O que você achou desse encontro? Excelente. Ele trata de um tema atual, de grande prevalência na sociedade, certamente de interesse não só dos técnicos, mas de toda a população. Você acha que a depressão realmente é a doença do século? Sem dúvida nenhuma. Tanto é que está entre as 3 maiores causas de afastamento do trabalho e invalidez. Suicídio. Bom, basta dizer que nós temos mais de 1 milhão de suicídios por ano no mundo. Então isso já fala da dimensão desse problema na contemporaneidade e da necessidade da gente abordá-lo de frente para que se possa evitar, já que a maior parte está associada a algum tipo de doença psiquiátrica. Por que banalizam tanto a saúde mental do brasileiro? Eu acho que partiu de um estigma, de um preconceito chamado luta antimanicomial, como se o psiquiatra fosse carcereiro, como se nós fôssemos favoráveis à internação prolongada e indiscriminada dos pacientes. Não, nós somos por bons hospitais psiquiátricos. Hoje, com a medicação, nós podemos tratar ou uma tentativa de suicídio, ou uma crise depressiva aguda, ou um surto esquizofrênico em 15 ou 20 dias. Lógico, da época que não existia medicação, os pacientes eram internados e ficavam para sempre. Isso nós somos contra, mas o Ministério não está privilegiando uma política de saúde mental para a população. O Inclusão fica por aqui. Para rever este programa, acesse senado.leg.br/TV. O Inclusão também está disponível no canal do YouTube. Nunca despreze uma pessoa que sofre de depressão. O distúrbio é considerado o último estágio da dor humana e pode levar à morte. Até a próxima.